Carol, Oi. conta pra mim, como é que foi domingo, Dia das Mães, pra você, que é o quê? O ícone da maternidade assisense. 5 filhos, ó, não é 1, não é 2, não é 3, não é 5 filhos. Fala aí. Muito gostoso. Foi legal? Muito legal, muito gostoso. Esse episódio vai ser pra gente falar de maternidade, Dia das Mães. E hoje a gente tá aqui com a Janaína, que vai contar pra gente um pouquinho da trajetória dela. Ela é mãe de 3, um em cada fase da vida. Então hoje o nosso bar é da Janaína. O Bar é Delas Podcast. A Janaína, então, vai se apresentar pra gente, contar um pouquinho da trajetória dela, tanto pessoal, né, e como mãe dessas 3 pessoinhas aí. Eu tenho certeza que por ter filhos em diferentes fases, né, por isso que a gente quis marcar esse bate-papo, porque eu também tenho 2 filhos em fases diferentes. A Carol, que tem 35 filhos, também tem um filho em cada fase da vida. Então, a gente quer falar um pouco dessas perspectivas, né? Que mãe que a gente é quando a gente tem um filho adulto? Que mãe que a gente é quando a gente tem um filho adolescente, um filho menor? Mas antes da gente conversar, eu vou pedir para a Janaína se apresentar para a gente. Eu sou a Janaína Messias, tenho 38 anos, sou transista na cidade e sou mãe do Ed, da Jaque e do Francisco. Como foi dito que eu sou o Ed, trabalho na Casa de Conte, trabalho como barman e várias outras funções também que aparecerem. Sou filho dessa mulher maravilhosa, sou ex-aluno, né? Fui aluno da Carol, uma ótima professora também. Mais ou menos. Bem mais ou menos. É mentira, uma ótima professora assim. E é isso, estamos aqui hoje para acompanhar a trajetória da Janaína junto com vocês. Amamos. Amamos. Isso mesmo. E a gente quer falar um pouco de maternidade sem todo esse glamour, essa beleza, toda essa coisa que colocam. E que aí, quando a sua vida não tá desse jeito, você fala, eu estou errada, né? Porque é vendida essa imagem de que é tudo tão perfeito, e aí a vida real não é assim, e aí você acha que é você que tá errada, que é você que tá fazendo as coisas da forma errada, e que você que não tá encaixada no mundo, né? E quando na verdade não é. Realmente é uma imagem que se vende de uma coisa que não é fácil, que não é mil maravilhas, né? Eu tenho certeza que você, com 3 filhos, você deve ter muita coisa que você já viveu e que não foi nada gostoso, que tenho certeza que você não voltaria, né, para aqueles lugares. E é disso que a gente quer falar, né? Como foi sua trajetória como mãe dessas 3 pessoas, né, em diferentes momentos da sua vida, trabalhando para sustentar os filhos. Então a gente quer te ouvir. Não foi fácil. Quando eu acho que começo por aqui, né, a minha história. Quando eu me separei do primeiro casamento, eu tinha o Ed e tinha a Jaque. E foi um momento que eu tinha comprado uma casa. E aí eu fiquei sozinha com eles. Você tinha que pagar a casa. Eu tinha que pagar a casa. Aí é tranquilo. Então, aí eu trabalhava, colocava a Jaque na creche, né? Às 7 da manhã, entrava às 8 no serviço, saía às 5h30, vinha para casa, era o tempo de tomar um banho e começar a trabalhar com trança. Aí eu começava a trançar cabelo e eu ia até 1h da manhã para poder dar conta de tudo, né? Isso. De tudo. Então, eu amo ser mãe, amo. Eu sou apaixonada pelos meus filhos. Tive eles porque eu quis ter, foi planejado, mas não foi mar de rosa, não. Não é fácil. Não, foi difícil, muito difícil. Teve um momento que eu achava que eu não ia conseguir. Hoje, eu vejo o Ed, né, já um homem formado, morando sozinho. É honra para mim, porque teve um momento que eu chorei muito. Chorei e dizia, eu não vou conseguir. Então, o que será que é esse eu não vou conseguir, né? O que é eu não vou conseguir? Porque eu sinto isso até hoje. Eu não vou conseguir. Mas quando eu penso, conseguir o quê? O que é eu não consigo? Né? É tipo, ele tem que dar certo. Ele tem que conseguir pagar as contas dele. Ou ele tem que ser uma pessoa muito legal. Ou o que isso significa para cada um de nós, né? O que é conseguir? E eu penso muito isso, porque eu tenho, assim como você, a gente tem
de todas as idades. Criança, adolescente e adulto, né? Ed, você é um adulto. Mas eu acho que isso que a Jana fala, assim, pessoalmente, né? Eu também sou mãe solo. Então, o que eu sempre digo, e talvez seja isso que você tenha pensado, é assim, quando você é mãe solo, quando você fica um período da sua vida cuidando dos seus filhos sozinha, é assim, se tudo der certo, nossa, beleza. Mas se uma coisa dá errado, a culpa é só sua, você não tem com quem dividir essa culpa. Então, eu acho que esse dar certo é isso, é assim, se qualquer coisa acontecer, a culpa é minha. E a gente também acredita, né? Porque quem tá ausente não causa trauma. Quem tá ausente, eu li isso essa semana, achei ótimo. Uma mãe tem muitos defeitos porque ela é presente, né? Quem está ausente é perfeito, né? Então, eu acho que é isso, assim, essa coisa de você carregar realmente nas suas costas toda essa responsabilidade. E a gente sempre fala disso, né? Os filhos, chega um momento que, quando eles são muito pequenos, você já começa a ver a personalidade dos filhos. Então, algumas coisas você consegue ali, conversa e educa, mas tem outras coisas que é do ser humano. Então, a gente sempre fala isso, filho é ser humano. Filho não é uma extensão do meu corpo, não é uma extensão dos meus desejos, não é uma extensão daquilo que eu quero que ele faça. Ele tem as vontades. Não é projeto, não é projeto, né? É uma pessoa. Então, eu acho que passa por tudo isso, assim. Eu quero fazer assim, mas além disso, tem uma pessoa que também quer, né? O Ed tem os desejos dele, que às vezes, em alguns momentos, podem não ter sido os mesmos que os seus, né? E a gente olha isso e fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? E no fim tudo dá certo. Na verdade é isso, porque eu acho que o papel nosso é falar de valores, né? É colocar essas coisas, mas no fim as escolhas são sempre dos filhos, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, quando a gente está falando de filho maior, né, Carol? Carol tem o Diego, que já bateu asas e voou. Que também é isso, né? Sim, e é muito essa divergência de realizações, né? Eu penso assim, nossa, mas você não vai querer isso? Não quero. Eu quero outra coisa. Como você vê os seus, assim? Você consegue perceber que, tipo, o Francisco, sendo pequeno, ele ainda é uma extensão um pouco do seu corpo, enquanto que o Ed e a Jaque já têm outras? É muito doido isso, né? Porque, assim, lá em casa eles dizem que eu puxo muito o saco do Francisco. Francisco já diz outra coisa. Mas o Ed já é homem. O Ed já tem as suas responsabilidades, já tem as suas coisas. Eu não me preocupo. A Jaque sempre foi moça, a Jaque nunca foi uma criança. A Jaque, desde que nasceu grande. Já nasceu grande. Benjamin Button. A Jaque sempre foi aquela que queria organizar com 3 aninhos, já organizava o guarda-roupa, já arrumava as coisinhas dela. Menina, então, né? Menina, eu não, então não tenho preocupação. Inserida no lombo. E lá vem o Francisco. Aí o Francisco é moleque. Francisco é moleque. Francisco é daquele que ele gosta de jogar bola, ele gosta de pular o muro, ele gosta de jogar pedra no telhado. E aí é muito diferente. O Ed já sempre foi um meninão do computador, meninão dentro de casa, não era de muitos amigos. Agora o Francisco, todo lugar que ele passa, ele tem um amigo. E a Jana, mãe, também não é a mesma mãe que foi mãe do Ed, né? Não. Ed, você percebe a diferença da Jana, sua mãe, e da Jana, mãe do Francisco? Mãe do Cisquinho, como é que é? Fale sobre isso. Como ela disse, lá em casa... Cuidado pra ela não ser presa, diretamente tá? eu. Conta muita coisa aqui, O Conselho Tutelar deve estar ouvindo. Não, é que agora ele já tá maior, mas cuidado. Não, mas quanto a isso, às vezes que eu apanhei, eu sei que foi merecido, sabe? Foi isso, fez parte. Eu também não era... As 49 vezes que eu apanhei... 52. Não, mas é bem interessante, sabe? Muito também pela questão do casamento, do momento da vida que ela estava, sabe? Refletiu muito na educação. Eu estudava numa escola que era mais difícil também para ela, que eu estudava lá no SESI, escola particular. Então era uma pressão totalmente diferente, tanto para mim, tanto para ela, do que é hoje com o Francisco e com ela. Era responsabilidades diferentes, né? Sim. Pessoas diferentes, como vocês disseram. Você dava trabalho, Ed?
Ah, Tem uma carinha. Olha aquela carinha ali, ó. eu era uma criança que gostava de ficar na minha, sabe? No meu mundinho ali, quietinho, fazia minhas coisas, arrumava minhas coisas quando eu queria. Só quando queria. Só quando eu queria mesmo. Quer aproveitar pra falar umas verdades, Jane? Pode. Não pode. Mas foi isso, sabe? Eu acho que eu dei trabalho, sim, como toda criança, mas o suficiente pra ela não surtar, sabe? Pra aguentar ter cabecinha pra minha irmã, pro meu irmão. Que crescer também vendo que o mundinho ali dela não girava só sobre mim, isso é algo bem interessante também, sobre os filhos mais velhos que acontece. Você percebe que a atenção vem a você, só que também tem que ir aos outros dois. E geralmente mais, porque quanto mais novo, maior chance de acabar se matando do nada. Dando mais trabalho, né? Dando mais trabalho, exatamente. Tipo, batendo uma cabeça na quina, caindo de um corrimão, isso aí. engolindo uma naftalina no nosso meio. É isso mesmo. É bala! Né? Farinha de coco de aniversário. Né? Eu acho que é bem isso, assim, os meus filhos também, né? Eu tenho o Lucas, que tem 22 anos, e tenho a Maria, que tem 12. Então, são 10 anos, né? São 2 filhos únicos. 2 filhos únicos. E eu acho que isso que o Ed falou é fantástico, assim, quando o filho mais velho percebe que ele não é mais o centro da atenção e as coisas não giram mais só em torno dele, né? O dia que nós conversamos, a gente até brincou que os comentários são os mesmos, né? Tipo assim, com o Francisco eu não sei o quê, com o Francisco pode. E eu vejo isso na minha casa também, né? O Lucas sempre fala, ele fala, nossa, na minha época, se eu fizesse um negócio desse, eu tava lascado. E a Maria pode, a Maria não sei o quê. Mas eu vejo em mim, né, uma diferença, assim, porque eu acho que a mãe que eu fui pro Lucas foi a mãe que eu achava que eu tinha que ser diante também da educação que eu recebi da minha mãe. Então, meio que eu achava que eu tinha que imitar o que a minha mãe fez na minha educação, né? Tipo assim, deu certo, então eu vou fazer também, né? Não deu muito certo, mas enfim. E com a Maria, eu já tinha uma experiência e eu já podia falar assim, isso aqui não funciona, né? Acho que isso aqui é melhor, acho que fazer dessa forma é melhor. Então, eu acho que acontece mesmo um amadurecimento da mulher do ponto de vista de, assim, não vou repetir isso porque não deu muito certo, né? Não é muito legal, eu acho que conversando... Então, o Lucas fala muito isso, ele fala, nossa, comigo não tinha conversa, com a Maria tudo você conversa, né? Porque é realmente isso, assim, você tem um tempo para dizer, isso funcionou, isso não funcionou, eu não preciso repetir a educação que eu recebi, porque a gente é de uma geração, eu pelo menos, né, que sou muito mais velha do que o Ed, por exemplo. Não, você jogava lá você, né? Tonta. Eu sou mais velha. Eu lembro, assim, que o filho, na verdade, não tinha desejo, não tinha gosto, você tinha que fazer o que a mãe mandava, era aquela coisa assim, tua mãe te olhou, você já sabe que você não... Né? E acho que eu meio que achava bonito isso, né? As mães antigamente, elas gostavam muito de falar assim, só de eu olhar ele já sabe. E assim, né, eu não sei Ter medo não é respeito, né? Exato. Ter medo não é respeito. Não. Não é. Não é. E assim, o que isso gera na nossa cabeça também, sei lá, acho que a gente percebe tanto coisas que não foram legais pra gente fazer igual e durante muito tempo a gente faz. Você percebe que você fazia igual fizeram com você? Eu era pirracenta. Não vou mentir não, eu era pirracenta. Uma criança pirracenta? Eu era uma criança pirracenta. Não, mas eu digo com a mãe, com quem te criou. Quem te criou. Não. Você reproduzia coisas que fizeram com você com eles? Não, eu sempre quis mudar. Até em casa existe um lema. Todo ano nós temos que viajar. Porque assim, meu pai foi um cara que ele morreu, eu tinha 17 anos, eu nunca vi meu pai perder um dia de serviço. O cara era bom, ele trabalhava. Mas eu não tenho na minha memória um dia de nós brincando num pesqueiro, de nós passeando, e tomando um sorvete, pronto. Indo numa mercearia, num bar, para pegar um refrigerante. Não existiu. Então, hoje nós mudamos muito isso em casa. Eu não trabalho para ficar ali escrava do trabalho. Não, nós temos que sair e eu tenho um Instagram de família que eu falo que nós somos caçadores de memória. Nós procuramos memória. Eu falo, quando eu partir dessa terra, eu quero que eles olhem e falem, eu tinha uma mãe louca do meu lado. Isso é legal. E a gente vai todo ano para Santa Catarina e lá a gente caça mesmo. A gente vai atrás de navio e vai atrás de tudo.
e procura, e nós não somos aquele povo que chega na praia, senta e fica. Não, nós vamos subir morro, nós vamos se tiver que escalar, nós vamos escalar, e nós somos caçadores de memórias. Eu ia falar eu quero isso. exatamente disso, né? Porque as gerações de mulheres antes de nós, nem todas as mulheres trabalhavam, né? Então, assim, por exemplo, a minha mãe não trabalhava, então ela tinha ali 100% do tempo em casa com a gente. E nós não, né? Nós, além da maternidade, além de todas essas questões familiares, a gente tem uma profissão, né? Você tem a sua, eu tenho a minha, a Carol tem a dela, e a gente tem que conciliar todas essas coisas, né? Então, eu tenho certeza que, assim como para mim não é fácil, para a Carol não é fácil, eu tenho certeza que para você também não foi fácil, e não é fácil porque você precisa se dividir entre todas essas coisas, né? Ser a mãe, ser a que organiza tudo, a que gerencia tudo, e a sua profissão também. Então, fala um pouquinho pra gente como que você faz, né? Essa criançada fica junto com você no trabalho, como é que é? Criançada. Eu vou ser bem sincera, na verdade, nem eu sei. Só foi Acontece, indo. só foi. O Ed, eu acho que foi o que mais sofreu. Porque quando eu comecei a trabalhar, né, como transista na cidade, não tinha muito conhecimento de quem era transista. Não tinha salão especializado para um cabelo afro na cidade, né? E quando eu comecei, já veio uma demanda de gente muito grande. Eu não tinha o Ed quando eu comecei. Eu comecei a trabalhar com trans, eu tinha 14 anos, né? E eu ganhei o Ed aos 19. Engravidei dele aos 18 e tive ele com 19 anos. E então, naquela época, não tinha a facilidade que tem hoje para materiais, para tudo. Então, não tinha como nem eu abrir um salão naquela época, porque não tinha portas abertas para isso aqui em Assis, né? E eu tinha um colchão de berço, que esse colchão já era próprio para ficar no quintal ali, debaixo da árvore onde eu trabalhava. E eu colocava o colchão ali, ele ficava deitadinho, com os brinquedinhos dele ali, e eu trançando, e ele deitadinho o tempo todo do meu lado. E aí, às vezes, eu atendia a domicílio, ele ia junto, chegava lá, ele ficava deitadinho do lado, e ele é tão belezinha que ele acho que se adaptou com isso também. Mas fazia parte do trabalho já. Sim. Então, sempre foi assim. Aí, depois veio a Jaque, né? A Jaque foi a mesma coisa, mas a Jaque, com 3 anos, já começou a trançar. E a Jaque, hoje, ela é minha ajudante, né? Principalmente final de ano. Final de ano, ela é minha ajudante no salão. O Francisco já teve a vida mais mansa. As coisas já estavam melhor. Né? Aí ele já Assumiu aqui, tá gravado, gravado, a vida mansa do Francisco. Faz um corte, por favor. Corta essa parte. Aí o Francisco, eu já tinha um salão. Não sabe fazer uma trança, sabe fazer um Todd. Não, ele não sabe. Eu tinha uma padaria do lado e era R$500 de padaria. R$500 de padaria por mês. Porque Era o Francisco? O Francisco, porque ele ficava sentado o dia todo no sofá. Comendo e celular, porque o que ele ia ficava fazer? no colchão, jogado debaixo da árvore, Debaixo da chupando árvore. jabuticaba que caía nele, né? Eu tava só aqui. Você tá vendo? Ô, Ed. E A aí? gente tá entregando esse... Na verdade, quem tá pagando esse episódio é o Ed, que a gente vai entregar pra ele. Ele contratou a gente para... Eu acho que... Pra desmascarar. Tem algum advogado já aí, vamos... Aí, o que acontecia? Tinha uma avenida na frente do salão, né? Machado de Assis. E era muito movimento. Então, o Francisco não podia ficar nem na porta do salão, porque eu não deixava. Aí ele ficava no sofá. Ali ele dormia. Ali ele comia ali paçoca, ele comia, tomava caçulinha, sorvete. O dia todo. E aí chegou um ponto que ele falou para mim assim, eu não aguento mais isso. Não aguento mais não comer. aguento. Minha Porque vida tá muito difícil. Além de ter o salão, nós tínhamos uma lanchonete. Eu saía de lá e ia pra lanchonete. Ele comia o quê? Lanche. Então, chegou um ponto que eu disse... Não, peraí, então. Então, você ficava o dia inteiro no salão. E até as 2 no E aí, você saía do lanchonete. salão e ia pra lanchonete. Pronto, ia ser chapeira. Gente. Aí do chegou um céu. ponto que eu disse, preciso parar com isso. Preciso dar atenção para eles, porque eles ficavam andando atrás de mim, judiação. Mas assim, eu sempre criei eles muito solto. Quando eu ia buscar muamba em São Paulo, Francisco, desse tamanhozinho, ia atrás. Eu levava para o Brás, levava para 25. O Ed também foi, a Jaque, toda vez ia um. Eles sempre foram meus parceiros.
Então, eu nunca criei filho bilolozinho, não. Isso aí nunca foi minha realidade. Eu falo, a vida foi pancada para mim. Então, para eles, vai ter que ser. Eles vão ter que conhecer essa parte também. Porque eu falo pro Ed... importante, né? Muito. Eu falo pro Ed assim, isso eu uso até hoje. Quando nós estamos brigando, a primeira coisa que eu grito. Tá achando que moleque criado é homem? Tá achando que moleque crescido é homem? Eu falo para ele. Tá achando que continua sendo filho. Opa, peraí. Por quê? Porque eu quero mostrar a realidade para eles. Porque a vida para mim nunca foi fácil. Não foi fácil. Para criar eles, não foi fácil. Então eu falo pro Ed, eu ainda mando. Ele mora lá na casa dele, ele trabalha, paga as contas dele, mas quem eu manda, ainda quem manda é a mãe, tá certo. Tá certo. É uma bênção na minha vida, mas eu acho que eu nunca deixei de ter esse lado protetor, não. Eu nunca tive sossego na minha vida depois que eu tive filho, verdade é essa. É verdade, a gente... Inclusive, nunca tive sossego. Eu acho que essa era uma das coisas que a gente ia falar, assim, né? Quem a gente era antes dos filhos e o que a gente perde, ganha, né, depois. Quem que você era antes deles? Rapaz, eu acho que, eu era muito sossegada da vida. Eu tinha vida mansa. Arrasou. Eu tinha vida mansa. Eu só pensava em fazer capoeira e curtir a vida. Eu fazia capoeira também. Eu amo. Tá na veia. Posso sentir, ouvir o toque do berimbau que chega, queima lá dentro. Mas depois que o Ed nasceu, eu acho que a Janaína morreu. Essa Janaína morreu. E eu acho que apareceu uma Janaína guerreira, com espada e tudo mais, uma xirra da vida, pronta para guerrear, entrar na guerra e fazer o que for preciso fazer. E uma pessoa que não tem o direito nem de desistir. Depois que você vira mãe, você não tem mais o direito de desistir de nada. Né? Às vezes a depressão quer bater, você olha para ela e fala, peraí, calma aí, que eu tenho uns negócios para resolver aqui, depois na conversa. E quando vem, a depressão já foi, porque não dá tempo. Não dá tempo. Se quiser chorar, ficar negócio chateado. Na verdade, eu acho que não é nem a depressão, né? Pensando na depressão como um transtorno mesmo, que precisa de medicação, tratamento. Mas essa tristeza, o cansaço, né? É como você tem um monte de coisa pra fazer e aí um filho seu aparece com o quê? Com piolho. Aí você fala, cara, não tem essa de eu quero dormir. Eu vou ter que pegar um pente fino, eu vou ter que passar um shampoo, eu vou ter que passar um veneno, eu vou ter que levar... Assim, você não tem escolha. Você não tem escolha. Você quer chorar, quer ficar cansada, chora no banho, enquanto você estende uma roupa... Né? Enquanto você faz um lanche, uma janta, porque o resto você vai ter que dar conta. Vai ter que dar conta, não vai ter. Mas eu achei isso muito real. A Janaína que você conhecia, né, morreu. E não é que ela morreu porque acabou, é porque tem outra. Nasceu outra. Eu acho que desde o momento que você vira mãe, enquanto você está com a criança dentro de você, você ainda continua sendo você. Mas depois que a criança nasce, sai dali de dentro, eu acho que da maternidade já era. Quantas vezes você quis devolver tudo lá dentro? Nossa senhora, agora não cabe mais. Às vezes eu paro e penso, eu queria ainda. Mas agora não cabe, né? Mas não dá. Não tem volta mais. Porque mal cabia antes. Mas eu acho que quando a gente sai do hospital, a gente sai uma outra mulher. A Janaína, eu acho que ficou lá, nasceu outra aí. Eu acho assim, sabe? É até pesado, talvez, dizer isso, mas eu acho que você disse de uma maneira linda, né? Quando você falou a Janaína morreu. Porque quando eu pensei nesse episódio, quando eu pensei nisso, né? O que você perde quando você vira mãe? A primeira palavra que eu pensei foi identidade. Porque a partir do momento que você vira mãe, as suas vontades vão para segundo plano, os seus desejos vão para segundo plano. Então, um pouco de quem você deixa realmente de lado, porque você tem ali outras, né? Você tem ali outras coisas para fazer que são urgentes todos os dias, né? Porque quando você tem mais de um filho, principalmente, quando são pequenos, um sara, o outro fica doente, o outro não sei o quê, sempre tem alguma coisa acontecendo. E que hora que você é você, né? Que hora que você vai lá curtir o que você gosta, a sua capoeira, que hora que você vai curtir o que você gosta, a Carol sem os filhos. Então, eu acho que, por mais que pareça meio pesado, mas eu acho que a gente tem que falar de realidade. Eu acho que quando uma mulher ela vira mãe, um pouco de quem ela é realmente morre. Talvez num outro momento você consiga recuperar algumas coisas, porque
Eu acho que sim, né? A urgência dos filhos em determinados momentos, em fases, ela dá uma acalmada, né? Eu vejo pelo menos... Você tá esperando, né? Eu espero, viu? Eu tô aguardando. Tô aguardando Tô ansiosamente. aguardando. Mas eu acho que eu, por exemplo, né? Eu acho assim, quando os meus filhos eram menores, eu não conseguia nem pensar sobre essas coisas que eu tô falando agora. Né? Quem eu era, quem eu sou. Eu não tinha nem sabia, eu só ia, como você falou. Eu não sei, eu só fui, né? Hoje eu ainda consigo pensar sobre isso, né? Refletir sobre isso. Quem eu era, o que eu gostava de fazer, que eu não faço mais. O que eu posso retomar agora, que os meus filhos não são tão pequenos. Então, a maternidade, ela vem e realmente ela te estapeia. e ela te reformula de uma maneira que nem você imagina que isso aconteceria quando você pensou em ter um filho na sua vida, por exemplo, né? É muito difícil quando eles falam que vai embora, né? Porque você acha... Porque você cria... Aproveitando agora. Não, a vingança. posso. Vai. Agora eu vou soltar a voz. Porque você cria eles com um projeto que eles vai ser o seu robozinho, né? Você vai dar a direção. Isso que eu falo, que não é sonho, E aí, é de pessoa. repente, os bichão em pena, Eles são pessoas. olha pra tua cara e diz, tô indo embora. Eu falo, como assim? Você tá louco? Quando o Ed disse, eu fiquei sem conversar com ele, virei a cara, puxou meu rosto, o olho ficava pulando, a cara entortando. Eu falei, pronto. Mas depois você começa a ver e fala, rapaz, eu criei pro mundo, não é pra mim, não adianta. E essa frase, ela é meio, todo mundo Mas fala, é mas é verdade, real. mas é real. verdade, e isso Se dói ele não muito. for, é porque alguma coisa deu errado. Mas aí depois você vê tudo dando certo, aí você fala, fiz o trabalho certo até aqui. Sim. Fiz certo. Até aqui... Olha que maravilhinho. Foi legal. Will Smithinho. Will Smithinho. Ele é. E como tem sido a experiência, Ed, de morar sozinho? Longe da mamãe. Longe da mamãe. No começo é desesperador, né? É bizarro, é assustador. Tirando a parte que ele fala assim, para de ficar me ligando, para de ficar me mandando mensagem. Isso aí é por outras questões que não Não, cabem é aqui. sim. É sim. Não. Porque eu quero saber se comeu, eu quero saber se lá. chegou, eu quero saber se tá mas tudo agora, certo. filha, Né? não é. Infelizmente. Mas é direito meu, tá no meu nome ainda. Não vai sair Por nunca, enquanto. amiga. Bom, é legal, sabe? Ver tudo aquilo que ela aguentava fazer. Hoje em dia eu faço lá com sufoco, corda no pescoço. Mas estou fazendo. Sempre tive o exemplo dela de 1001 questões, sabe? Então tá tudo dando certo, caminhando até agora. Quando você morava lá, a roupa magicamente Aparecia aparecia, dobrada né? já. Dobrada Louco. na gaveta. E Hoje em agora? dia eu sofro, apanho para passar uma roupa. Rapaz. Mas a gente não passa roupa, não. Eu e Rosângela, a gente é aboliu. contra. Eu passei roupa Eu até gosto a de passar pandemia. roupa, é só daí a eu parei. gente estender certo, às vezes no cabide, não, que já vai em pronta. Dobra certo. A gente não passa nada. Tá certo. Mas eu acho que é isso, essa coisa de você... isso que você falou também, legal, né? Eu tive o exemplo dela e aí eu vou fazendo e tá dando tudo certo. Isso é você saber que deu certo. Que deu certo. Não é? Porque deu se certo. ficar debaixo da nossa asa, se não Tá for errado. embora, é porque alguma coisa deu Deu errado. errado. Mas eu imagino que deva doer. Quer dizer, não é que eu imagino, eu sei que dói, já foi. Já esqueceu, né? Não, é que eu já tenho um morando em outra casa. Mas é isso, Jana. A gente queria agradecer Não, muito. eu tenho uma pergunta. Vai. Vou fazer pra você primeiro. Depois eu faço pra Jana, você tem tempo de pensar. E eu não vou ter tempo. Não. Você já é mais Porque a gente tá falando de experiente. identidade. Deixa eu explicar, né? Porque senão o povo vai falar, que pergunta é essa? A gente tá falando de identidade, né? Quem é você, mulher, mãe... Não, você é mulher antes de ser mãe, Carol, Jana, eu. O que os seus filhos, Carol, talvez não saibam sobre você, Carolina? Eu acho... Não sei. Eu acho que eles sabem que eu sou uma pessoa que queria o mundo inteiro, que queria explodir, fazer um monte de coisa, fazer uma revolução, que eu queria ser atriz, que eu queria ir para todos os lugares do mundo, falar alto, aparecer, porque muitos deles são muito, né, mais reservados e eu sempre fui aparecida, mas que eu tinha muitos sonhos que não que eu tenha abandonado por causa deles, porque
Eu acho que eu realizei outros. Mas que eu acho que eu queria fazer algumas coisas que muitas vezes eu olho e falo, cara, não posso mais. Porque não dá pra você querer ir pro Big Brother tendo 5 filhos. Ou dá, né? Não é que eu vou. Perdeu a inscrição. Ah, mas vai abrir de novo. Vai abrir de novo. E você, Jana, você acha que tem alguma coisa sobre você, algum sonho, sei lá, que os seus filhos não sabem? Não, eu acho que não existe nada que eles não saibam da minha vida. Bom, eu sempre falei para eles que meu sonho era ser bióloga e ficar lá pegando as tartaruguinhas na areia do mar, né, no mar, lá na praia. Isso aí sempre soube, mas não foi possível realizar. Uhum. Não existe. Em casa, eu sempre falo para eles, me fale a verdade que ela vai doer menos. Mesmo que vocês estiverem errado ou eu estiver errado, vocês precisam saber a verdade, eu preciso saber a verdade para eu poder proteger, porque eu sou mãe, mesmo se eu esteja errado, eu vou proteger. Então, não existe. Eu acho que o meu amor por eles nunca foi segredo. Né? Nunca foi segredo. Todos os dias eu falo que eu amo, eu beijo, eu oro por eles, eu abençoo a vida deles. Então, não existe segredo, não. A nossa vida sempre foi um livro aberto. Se tiver que brigar, nós briga. Nós ficamos uns dias sem se conversar, mas depois nós volta. Volta, e é isso. É família brasileira, é isso aí. Isso mesmo. E você, amiga, você tem alguma revelação? Ai, não. Mas eu acho que... É porque eu fiz a pergunta e nem pensei o que eu ia responder. Mas... Agora nós queremos ouvir, né? Não, mas eu acho que... agora, eu acho que os meus filhos sabem tudo de mim. Mas eu acho que eles só souberam depois que eu me separei. Eu acho que quando eu era casada e eu tinha muito essa coisa de cumprir esse papel de mãe, eu tenho que ser assim, e eu mesma não pensava em todas essas coisas, eu acho que eles só me viam mesmo como, ai, a mãe, é isso. E hoje eu acho que eles me veem como uma pessoa, porque hoje eu falo, né? Tipo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho direito. Então, acho que hoje eles sabem tudo de mim, mas isso faz pouco tempo. Antes eles não sabiam realmente. Viu? Forte, hein? É forte. Obrigada, Jana. Obrigada, Ed. Foi uma Vocês honra. são maravilhosos. Obrigada. Eu adorei ouvir essas reflexões que vêm de uma outra perspectiva, porque é isso, né? Ser mãe é tiro, porrada e bomba mesmo. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada eu. Ai, pergunta pra ela onde encontrar a Jana. É verdade. E se alguém quiser fazer uma trança, um negócio com você, onde que as pessoas podem te encontrar? Hoje eu estou atendendo na Horácio Mendes 80, né, no Jardim Dourado, mas logo em breve nós vamos estar na Davi Passarinho. Legal. Né? Tá Você em tem reforma. Instagram? Tem o Instagram, é Janaína Style. E hoje meu trabalho está mais no Instagram mesmo, mais focado no Instagram, né? Legal. E é isso aí. Logo nós estamos com novidade por aí também, na cidade. Legal, muito bom. Muito obrigada, Ed. Obrigada eu. Eu sou a Rô Estevão Eu sou a Carol Tedeschi. e esse é o podcast O Bar é Delas. Um espaço pra mulherada. O Bar é Delas Podcast.